sei o que lá, a gente queria saber quem é o pesquisador. Rapaz, Maurício, é a coisa boa da pandemia, a gente aprendeu, né, a fazer essas coisas que antes não existiam. Sim. Era um slide e acabou. Mas meu convite para você, obviamente eu te acompanho há muitos anos, você é um daqueles heróis nacionais, mas o que eu te chamei mesmo foi porque eu assisti, né, uma palestra sua aqui no Estúdio de Economia uma vez, deve ter sido 2016, 15, 16, eu não consigo precisar. Mas, rapaz, mas eu adorei. Foi uma palestra que me fez pensar, fez todo mundo... E o mais importante, né? O tempo passou e as coisas que você falou aconteceram, né? Aconteceram. Isso que é o mais importante. Então, eu acho que nesse nosso curso aqui a gente não poderia abrir mão, né, de ter uma pessoa como você. E eu não quero dar spoiler, e eu já comentei com você, eu pedi para que você, por favor, se apresente aí da forma que você quiser, mas a gente precisa de saber, né, como esses caras, como esses Maurícios Lopes, né, são formados. A gente precisa de mais Maurícios Lopes. Maurício, por favor, está com você, te agradeço demais, amigo. Muitíssimo obrigado, Gonçalo, obrigado pelo convite, um prazer gigante, né, estar aqui com você e com toda a equipe, né, da pós-graduação, uma honra, né, estar responsável por esse seminário inicial, né, desse semestre. Gonçalo, um pouquinho, né, de quem sou eu. Maurício Lopes, eu sou mineiro, uma pequena cidade do oeste de Minas, né, chamada Bom Despacho. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em Bom Despacho. Bom Despacho, assim, para sua referência, fica ali entre Belo Horizonte e Patos de Minas, né? Para quem segue pela 262 indo para o Triângulo Mineiro, a meio caminho passa ali por Bom Despacho, uma cidade pequena, mas muito agradável. Eu venho de uma família de produtores rurais. Gonçalo, obviamente, foi muito influenciado por isso. Estamos, a família, envolvida em produção agrícola há muito tempo, né? Há várias gerações. E, obviamente, isso teve uma influência enorme, né? Para mim, eu fiz agronomia, né, em Viçosa, que era o mais prático, uma excelente universidade. Logo após a minha graduação, eu tive a felicidade de conseguir um estágio, né? Naquela época tinha um programa do CNPq chamado PIEP, e eu consegui uma bolsa e fui para Sete Lagoas, e foi meu primeiro contato com a Embrapa, né? Há muito tempo atrás, isso foi em 1983. Isso, assim, de certa forma, mudou a minha vida, porque eu me apaixonei completamente pela pesquisa, pelo que vi na Embrapa. Não tive a oportunidade de entrar na empresa naquele momento, era um momento difícil, né? Poucas contratações, então eu fui trabalhei em duas empresas privadas, e eu trabalhei gerenciando um projeto agrícola na Bahia, no interior da Bahia, depois trabalhei numa empresa multinacional, do departamento de marketing de uma empresa multinacional, e fui me tornar pesquisador na EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, e em 1989 eu fiz o concurso e acabei contratado pela Embrapa, e desde então eu sou pesquisador da empresa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tem sido aí uma trajetória já de 33 anos, né, com a Embrapa, e na Embrapa eu experimentei muitas coisas, né? Eu comecei como pesquisador na área de genética e melhoramento, né, de milho, numa época em que o milho ainda não estava inteiramente tropicalizado, né? A maior parte das variedades de milho que vinham para o Brasil vinham com empresas multinacionais que traziam material de clima temperado, e eu me envolvi num projeto fascinante que era de adaptar o milho às condições de cerrado. Isso me envolveu muito com a área de genética, melhoramento, pré-melhoramento, mas também com a área de solos, nutrição de plantas, porque a gente lidava com as questões limitantes do cerrado, né? Alta acidez, baixa disponibilidade de nutrientes. Eu aprendi muitíssimo, né? Nesse projeto. Nós tivemos um sucesso enorme com um trabalho que a gente chama de pré-melhoramento, né? Trazendo materiais genéticos que foram desenvolvidos pelo CGIAR, o Centro de Pesquisa de Milho e Trigo, no México,
e a gente trabalhava muito com eles, trazendo materiais adaptados aos trópicos para o Brasil, e desenvolvemos um programa fascinante, né, de adaptação do milho às condições de cerrado. Naquela época, nenhum de vocês vai se lembrar disso, porque já faz muito tempo, né? A Embrapa capitaneou a organização dessa rede chamada Unimilho, né? Cerca de 30 empresas que recebiam material genético desenvolvido pela Embrapa e depois o comercializavam. Bom, na Embrapa eu tive a oportunidade também de fazer meu treinamento de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, né? Mestrado em genética, doutorado em genética molecular. Trabalhei com um orientador fantástico, uma pessoa realmente incrível, membro da Academia Americana de Ciências, um tremendo comunicador, extremamente exigente. Hoje eu agradeço, né, que por ele ter sido tão exigente, aprendi horrores com essa pessoa, né? Retornando ao Brasil, né, eu me envolvi por muitos anos ainda nesse programa de melhoramento em Sete Lagoas, mas gradualmente eu fui também me interessando e me envolvendo pelas atividades de gestão na empresa. A gente, às vezes, acaba arrastado, né, para a atividade de gestão, e eu fui arrastado pelo então presidente, que me fez um convite, né, para vir a Brasília para dirigir o departamento de pesquisa. Como era convite, eu disse, não tenho interesse, eu quero seguir como pesquisador aqui em Sete Lagoas. Ele insistiu mais uma semana com o convite. Na terceira semana, ele falou, Maurício, você não entendeu bem. Eu estou sendo legal com você e dizendo que é convite, mas, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou te convocando, né? Então, foi por aí que eu embarquei, né, na atividade de gestão na empresa, chefiei o departamento de pesquisa, fui gestor de pesquisa de 2 unidades, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Também me envolvi muito no programa de cooperação internacional da Embrapa, inclusive iniciei um programa de cooperação internacional. A Embrapa tem um programa chamado LABEX, começou nos Estados Unidos, na Europa, e eu iniciei o programa na Ásia. Eu tive a oportunidade de viver na Coreia do Sul, né, iniciando esse programa, interação e colaboração com a Coreia do Sul, com China, com o Japão e outros países, né, na Ásia. Então, voltando ao Brasil, eu me tornei diretor de pesquisa da empresa, em seguida, presidente. Eu fui presidente da Embrapa por um período longo demais, né, de 6 anos. Eu tive 2 mandatos consecutivos. Fiquei na presidência da empresa até 2018, né? Eu tenho também passagens pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, como cientista visitante, e também na Áustria, com o Instituto de Análise Integrada de Sistemas em Viena, né? Atualmente, eu sou pesquisador da Embrapa Agroenergia, eu trabalho com um grupo aqui incrível, né, que atua fazendo avaliação de impacto de tecnologias. Eu também atuo com um grupo que trabalha com macaúba. Eu cada vez mais fico fascinado e apaixonado com a macaúba, uma espécie brasileira do continente americano de enorme potencial. Então, também estou fazendo pesquisa na área de macaúba, e também eu sou presidente do comitê gestor de um dos portfólios da empresa. Durante a minha apresentação, vou falar um pouco sobre isso, que é o portfólio de energia, química e tecnologia de biomassa. A Embrapa tem toda a sua programação organizada por portfólios, e eu faço parte do comitê que lidera esse programa. Eu também sou membro do comitê assessor do diretor-geral da FAO e sou membro do Conselho Consultivo da CNA, né, a Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil. Então, assim, in a nutshell, como dizem os gringos, Gonçalo, é mais ou menos isso, a minha trajetória já longa, né? Só com a Embrapa já se vão 33 anos, e eu espero ainda muitos anos pela frente. A gente nunca pensa em aposentar e nem parar, né? Quem está nesse ramo e gosta, o céu é o limite. Maurício, e você, eu fico pensando que você é físico, porque o seu tempo ele passa numa outra velocidade, porque para fazer tanta coisa tem que ter uma gestão. Eu só queria fazer um comentário. Quando você fala de sua carreira, Maurício, eu devo minha carreira, eu sempre falo isso, à Embrapa, porque quando eu fiz agronomia lá em Cruz das Almas, na Bahia, as condições da Universidade Federal eram muito ruins.
e foi justamente minha iniciação científica, que eu já fiz a partir do segundo ano. Eu só vivia na Embrapa, eu quase não ia na faculdade. Eu devo à Embrapa, eu sempre falo isso. Para hoje em dia, quando a gente olha o Centro-Oeste, celeiro do mundo, parece que sempre foi assim, né? Pois é. Eu sei o que significa isso. Meu amigo, mande bala, fantástico, porra, emocionante, emocionante. Manda bala. Muito bem, Gonçalo. Eu vou pedir desculpas a vocês que eu tive um pequeno entreveiro aqui com o computador, a tela que vocês estão vendo é uma tela menor. Vocês vão ver ali que tem 54 slides, mas fiquem tranquilos, eu vou fazer só um zip rápido em muitos deles, então não vou ficar aqui a tarde inteira falando, tá? Então, não se assustem vendo aqui o número de slides que eu tenho. Eu organizei alguns slides, o Gonçalo, de certa forma, me deu um grau de liberdade muito grande para falar, né? Então, eu ousei trazer esse tema, né, de ciência orientada a sistemas e nexos ao longo aí dessa minha carreira, né, de gestor. Eu me deparei muitas vezes, né, com esse enorme desafio, né, de pensar uma ciência focada em missão, focada em sistemas e nexos. Eu, né, fiz a minha carreira toda numa instituição de pesquisa aplicada, que é muito cobrada, né, que teve muito sucesso, tem muito sucesso, e, portanto, as cobranças são intensas, né? E os desafios estão crescendo, né? Os desafios estão se tornando multifacetados, né? As rupturas estão vindo em prazos cada vez mais curtos, e isso impõe um desafio muito grande para nós, né, que militamos no campo da pesquisa e da inovação, e eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Está passando o slide, Gonçalo? Você viu o segundo slide? Está passando, sim, está passando. Manda bala. Ótimo, então. Então, só para adiantar para vocês o que eu vou falar. Vou falar um pouquinho rápido, né, desse contexto, né, que todos conhecem de sobra, mas não custa a gente repetir alguns pontos, né? Dessa realidade que a gente está vivendo, da emergência de desafios que são multifacetados, e não só isso, são muito persistentes, né? E a pressão cada vez maior, né, sobre o mundo das políticas, da ciência, da governança, e, obviamente, eu vou me concentrar mais aqui nos desafios que estão sobre nós, né, no mundo da ciência, né, para a gente trabalhar de forma mais orientada ao tratamento dos desafios na grandeza e na complexidade que eles trazem para nós. Então, vou falar um pouco dessa questão de pensamento sistêmico, da ciência que está emergindo com muita força, né, para lidar com desafios complexos, que é a análise aplicada de sistemas, e o desafio maior, né, pessoal, que é como é que a gente, em função dessa realidade que se desdobra à nossa frente, como é que a gente reinventa estruturas, como é que a gente reinventa processos, né, para que as nossas instituições respondam de maneira, digamos, mais eficiente a esses desafios a todos. Vou dar alguns exemplos, que são exemplos da Embrapa, e eu acho que todos eles são situações que eu passei, projetos que eu liderei e que procurei implementar aqui na empresa, né, na reconfiguração da instituição, de criar unidades diferenciadas e organizar projetos de forma diferenciada. Então, passando rapidamente, isso aqui não é surpresa para ninguém, os desafios que estão emergindo à nossa frente, eles têm características muito interessantes, né? Então, os desafios eles estão emergindo em múltiplos domínios, né, e domínios que estão relacionados, né, que estão imbricados, né, no domínio da biosfera, no domínio socio-institucional, no domínio tecnológico e econômico. Então, o desafio do desenvolvimento sustentável é exatamente o desafio de se lidar com dificuldades, né, e também com oportunidades emergindo de múltiplos domínios, né? Esse slide procura mostrar as adversidades que vêm emergindo no campo de todos esses domínios. Há quanto tempo a gente fala nos desafios relacionados a recursos naturais, aos ecossistemas, a clima, a energia, a inovação, a tecnologia, a reinvenção da economia. Muitas das adversidades, né, que surgiram no âmbito desses vários domínios, né, mudança de clima, as questões, desgastes dos recursos naturais, são muito persistentes, estão aí há muitas décadas, né, e a gente não consegue, muitas vezes, lidar com elas e resolvê-las.
O danado é que muitas outras dificuldades estão emergindo, né? Enquanto as antigas se acumulam sem solução, outras novas vão surgindo e sendo adicionadas às velhas, tornando o nosso desafio ainda maior, né? Mais recentemente, a gente ouve cada vez mais falar dos desafios para adaptar as instituições, o problema da governança no mundo em que o multilateralismo, por exemplo, perdeu força, valores, problema da demografia, né? A população cada vez mais idosa, informada, urbana, as questões de comportamento, de urbanização, enfim, muitas questões novas surgindo, né? Trazendo adversidades, trazendo desafios, perigos, né? E se acumulando com as mais antigas que a gente simplesmente ainda não conseguiu resolver. Então, esse acúmulo e o agravamento do que eu estou chamando aqui de adversidades, para não ficar usando a palavra desafio em excesso, nos mostra que há um erro de design no processo de desenvolvimento que a gente vem abraçando, porque ele não está conseguindo lidar com os desafios, né? Em especial a economia formal, a economia tradicional, né? Mostra sinais, né, de desgaste, né, de baixa capacidade de resposta aos desafios que estão lidando, e há uma pressão enorme para que a gente procure lidar com esse erro de design, né? No processo de desenvolvimento, na economia. A medida mais profunda e mais estruturada, né, de resposta a essa realidade, obviamente, a Agenda 2030, que foi produzida em 2015 e vem sendo implementada desde então, tem um prazo até 2030 de implementar. Todos vocês conhecem bem isso, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que no âmago o que procuram é exatamente procurar corrigir os erros de design nos processos de desenvolvimento, de busca de progresso e de avanço que a gente tem abraçado ao longo das últimas décadas. Uma coisa que se fala pouco sobre a Agenda 2030, e eu sempre gosto de destacar, é que ela, como nenhuma outra agenda de desenvolvimento, ela procurou reforçar essa questão da interdependência, né, que está muito ligado com isso que eu estou falando aqui, de visão sistêmica e nexos, né? Os alvos dessa agenda, eles se complementam e se reforçam para evitar que o progresso numa área ocorra às custas de outra, que é um erro comum no passado, né? E aponta desafios novos, né, no campo das políticas, né, no campo da governança e, obviamente, no campo da ciência, que tem que produzir mais conhecimento para informar o processo de desenvolvimento numa maneira diferenciada, né, daqui para o futuro, para que a gente corrija isso que eu estou chamando de erro de design. Obviamente que eu não vou tentar cobrir isso tudo, mas eu gostaria de me concentrar nos desafios que essa agenda e essa realidade que eu procurei sumarizar aqui em alguns minutos nos impõem, né? Que significado isso tem para nós que militamos no campo da ciência, da pesquisa e da inovação? Que pressões isso traz para nós, né? Pressões que estão sendo respondidas das mais variadas formas. Eu gosto muito, por exemplo, das ideias da Mariana Mazzucato. Eu não sei quantos de vocês conhecem a Mariana Mazzucato, uma celebrada economista, talvez a economista mais celebrada dos dias atuais, né? A Mariana é italiana, mas ela atua no Reino Unido e tem uma militância muito forte no sentido da reinvenção da economia, como a economia está definida. E em 2020, a União Europeia encomendou a Mariana Mazzucato um estudo, né, para que ela apontasse caminhos, né, para uma ciência mais orientada à missão de superar grandes desafios, ou o que se chama aqui grand challenges, né? Os grandes desafios que estão postos para todos nós. E a Mariana, logo em seguida, ela escreveu um livro, logo após a publicação desse trabalho que está aqui na tela, que chama Mission Economy, onde ela propõe, né, um esforço muito grande, né, no estilo do esforço Missão Apolo, né, de levar o homem à Lua,
E a lógica dela é a seguinte: nós estamos enfrentando desafios de tal grandeza que, se a gente não tiver a coragem, a capacidade de conformar programas, né, na grandeza do que foi a missão Apollo, talvez a gente não consiga sair lá na frente, né, com um processo de desenvolvimento mais virtuoso no mundo, né? Então, ela apresentou essas ideias, né? Como é que você mobiliza a melhor ciência, as instituições e a agenda para lidar com esses grandes desafios, né, de descarbonização, a questão dos oceanos, né, na questão demográfica, né, que aponta desafios os mais variados na questão de saúde, de bem-estar das cidades. Então, um trabalho muito interessante, vale a pena a gente revisitar ou visitar e conhecer as proposições da Mariana, inclusive ler o livro dela, a Mission Economy, que é muito interessante. Bom, mas nós aqui no Brasil também estamos pensando nisso, né? Eu tive o prazer, fui convidado pelo Pacheco, pelo Carlos Américo Pacheco, da FAPESP, para participar desse evento que aconteceu em 21 de março, né? Onde a FAPESP está igualmente, né, preocupada e trazendo essa discussão, né, dos novos desafios para a pesquisa orientada à missão, né, que é uma resposta à FAPESP a essa realidade, né, de uma sociedade que está cada vez mais atenta, né, para a ciência e que está cobrando cada vez mais da ciência, né, uma ação, digamos, mais coordenada e mais estruturada para que a gente possa enfrentar esses desafios na grandeza que esses desafios estão vindo. Inclusive, foi a Mariana Mazzucato que fez a abertura desse evento, eu tive a oportunidade de falar um pouco lá, e muitas das coisas que falei lá, vou repetir aqui para vocês, né? Muito dessa missão, né, de tratarmos os chamados nexos, né, que são esses desafios que estão imbricados, né, e muitos desses nexos estão crescendo em evidência, estão ganhando espaço, né, na cabeça das pessoas, nas manchetes de jornais. Eu trago esse nexo aqui, alimento, nutrição, saúde. É um nexo que ganhou enorme visibilidade em função da pandemia, né? A pandemia explicitou, né, essa desconexão entre os sistemas alimentares, de bem-estar e de saúde, né? Veja o problema das comorbidades, quantas mortes foram causadas em função dessa desconexão, né? E os inúmeros problemas, né, por décadas ignorados e agora, né, exacerbados com a crise provocada pela pandemia e também com a crise que a gente está vivendo após a pandemia. Vejam toda a questão da inflação de alimentos, né, enfim, esse conjunto de eventos que estão acontecendo mais recentemente. E também o nexo que explicita, né, a questão do uso competitivo de recursos, né? Pensa a questão do uso competitivo da água, né? As questões relacionadas à energia e alimento e clima, essas coisas estão todas imbricadas, né? Não adianta a gente tentar tratá-las de forma isolada, né? Ou olhar para um compartimento e pensar, resolver todos os problemas desse compartimento, vamos para o próximo, né? Na verdade, esses compartimentos e disciplinas são artefatos, né, que nós inventamos para lidar com o mundo real, que é muito complicado, muito difícil. O problema é se a gente permanecer nos nossos artefatos, nos nossos silos, né? Os problemas que vêm dessas questões imbricadas, conectadas, né, como água, energia, alimento e clima, vão seguir sendo ignorados, né? E as adversidades decorrentes de ignorarmos esses problemas só vão crescendo, né? Então, eu acho que está claro, né, nesse movimento todo de buscar uma ciência, né, obviamente sem criticar a ciência mais, digamos, fundamental, que é essencial para a gente seguir pensando sem amarras, agregando mais conhecimento ao pool de conhecimentos, mas é inevitável também, frente à realidade que a gente vive, né, termos um novo olhar para a chamada ciência aplicada, a ciência que nos exige um pensamento mais sistêmico e um foco em nexos importantes, exemplo, esses dois que eu acabei de mostrar. Então, é um pouco inevitável a gente considerar que novos conceitos, novas ferramentas, novos métodos serão necessários para a gente lidar com os desafios, na complexidade que os desafios estão chegando, né? Nós vamos precisar pensar cada vez mais
em meios e formas inteligentes, né, de fazer pesquisa e inovação de forma mais integrada, de forma mais multi-interdisciplinar, com mais conexões, né? O conhecimento ele não está num lugar só, não está num país só, né? O conhecimento ele cada vez mais está disseminado em muitos lugares. A questão da ligação, da conexão, da internacionalidade da ciência é cada vez mais fundamental. A questão da independência, né? Em função mesmo do paradigma econômico, né? Que às vezes nos amarra em determinados compartimentos, né? A gente precisa, né, ganhar uma certa independência desse paradigma que está em mudança e que precisa mudar. Então, a questão da independência aqui, ela é fundamental quando a gente fala em tratar desafios complicados e mudar, romper com paradigmas, né? E, obviamente, essa questão da orientação para a solução, escapando do curto-prazismo, isso é um termo horroroso, Gonçalo, desculpe usá-lo aqui, mas é uma coisa que nos penaliza tanto, né? O curto-prazismo que se instalou na ciência, né? Os projetos de prazo curtinho, os financiamentos de prazo ainda mais curto, quando não muito, totalmente escassos, né? Então, outro baita problema com o qual a gente tem que lidar é como é que a gente supera essa visão de curto prazo, né? Ciência não pode ser um caminho de soluções, né, virtuosas, né, se ela está muito presa, agarrada no curto prazo. E atenção aos trade-offs, né? Muitos problemas de hoje, na verdade, foram causados pelas soluções de ontem, né? Muitas das coisas que a gente achou ontem, que eram soluções maravilhosas, muitas vezes produziram os problemas, né, sérios que a gente está vivendo hoje. Então, esse conceito dos trade-offs, né, o conflito de escolha com o qual a gente tem que lidar e lidar com a melhor informação, é uma questão crítica. Então, isso está tudo por trás do que eu estou chamando aqui de pesquisa, de pensamento sistêmico e de orientação para nexos, e que eu acho que é um desafio para todo o sistema, né, de conhecimentos, todo o sistema de pesquisa e inovação. Muitos dão nome a esse conjunto, né? Um nome que surge, que é muito usado, é System Analysis, que a gente pode chamar de análise aplicada de sistemas. Eu ouso dizer que poucas instituições no mundo, infelizmente, né, estão inteiramente dedicadas ao desafio de conformar isso, que eu estou chamando aqui de análise aplicada de sistemas, ou system analysis, ou system thinking. Eu conheço 3 instituições que estão totalmente mergulhadas nisso. Na verdade, foram conformadas para lidar com isso. A mais tradicional delas é o Instituto Internacional de Análise Aplicada de Sistemas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse instituto, vou falar um pouquinho sobre o que fiz lá. É um centro que está localizado na Áustria, em Viena. Também o Instituto Potsdam de Pesquisa sobre Impacto Climático, conhecido como PIC, na Alemanha, e o Instituto Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco sobre o IASA, porque eu acho que vale a pena, é um centro ainda pouco conhecido, é uma pena que seja assim. Provavelmente nenhum de vocês sabe que o Brasil é membro do IASA, né? O IASA é uma organização internacional bancada por 23 países membros, dentre eles o Brasil. Quem colocou o Brasil no conselho do IASA foi o Carlos Nobre. Carlos Nobre, climatologista, né, agora membro da Academia Britânica de Ciência. Ele, quando foi presidente da FINEP, ele colocou o Brasil como um dos membros do IASA. E o IASA hoje é um dos principais think tanks dedicados à pesquisa sistêmica, inteiramente focado em desafios de natureza global. E o IASA trabalha muito nessa premissa que está aqui embaixo, né? Muitos dos problemas de hoje são devido ao que nós chamamos de solução ontem, né? Muito porque, né, quando a gente liberou aquelas soluções, a gente não entendia que nós vivemos num mundo sistêmico, né? E daqui para o futuro, a gente tem que buscar formas criativas de melhorar a integração em vários níveis, em várias dimensões. A dimensão econômica, social,
ambiental, das políticas, né? Nós precisamos lançar um olhar, digamos, mais sistêmico, mais transversal para esses desafios. Assim, rapidamente. Opa, será que caiu a transmissão? Ops, eu acho que o Maurício caiu. Espera aí, pessoal, deixa eu ver se eu falo com ele aqui. Oi. Maurício? Maurício? Maurício, você aí. Ops, Você aconteceu caiu. alguma coisa? Caiu quando você estava falando do IASA. Ah, é? Sim. Então, eu Quer colocar tô, o screen novamente? aí eu tô com o screen. Quer compartilhar de novo? Ele não está sendo Vou desligar compartilhado. tudo aqui, então. Uau! Lady Murphy está nos castigando aqui hoje, hein, Gonçalo? Nada, é isso mesmo. O da academia é isso, como você mesmo estava falando, né? A gente tem que estar preparado para essas coisas, para o caos. Tudo bem, meu cara. Vamos ver se. Vamos lá. E aí, conseguiram ver? De novo, tá onde você tinha parado. Perfeito. É. Bom, estava Aí, falando aqui da eu estava agenda do nesse mesmo. IASA, né? Tá bom. Então, né, é um centro inteiramente, a agenda inteiramente dedicada a esse desafio, né, de desenvolver e fortalecer uma ciência, né, com a visão sistêmica para lidar com desafios de grandeza maior. Estão aqui vários exemplos, a questão climática e tal. Esse centro é incrível, né, porque por lá já passaram vários prêmios Nobel, muitos deles com trabalhos desenvolvidos no IASA. Quando eu estava chegando no IASA, o professor William Nordhaus ganhou. Será que caiu de novo? Está com algum pico de energia lá. Opa! Caiu novamente. Deixa eu ver se Maurício consegue voltar. Algum pico de energia ou a transmissão. Caiu. Caiu. 2 segundos, pessoal. Deixa eu ver aqui se ele consegue voltar. Opa! Só estou tentando falar com ele aqui. Segura um pouquinho, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu mandei um WhatsApp aqui, nem entrou lá. Eu acho que caiu mesmo a conexão com a internet. Espera, por favor, aqui 5 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo falar. Só acho que uma. Opa! Deixa eu ver se. Um minutinho.
Aí. Ah, deixa eu ver. Maurício, está nos ouvindo? Oi, Gonçalo. Oi, caiu a internet, eu estou vendo aí. Não, caramba, isso nunca aconteceu. Não se preocupe, que bom. A internet, você está sem internet aí. É, é. Engraçado que não tinha nenhuma notícia aqui de que teríamos problema com a internet. Eu estou com energia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar meu computador aqui, Gonçalo, e lamento muito, né, deixar vocês esperando um pouquinho aí, mas vou ver o que pode ter acontecido por aqui. Só vou checar com os meus colegas aqui se eles também estão tendo problema. Um minutinho só. Tá bom. Pessoal, espera, por favor, um pouquinho, tá? E vamos ver se a gente consegue fazer esse ajuste. Mas é isso aí. Nesse momento agora, essas coisas acontecem. Estou dando um seminário para... Que caos. Gonçalo, meu caro, bad news. Está sem internet. Tá. Ô, Maurício, posso sugerir uma coisa? Sim. Você quer ir passando os slides para você e você vai nos falando? Porra, você é um cara que comunica tão bem, rapaz, que eu estou extremamente interessado em você continuar esse... E eu vou te chamar novamente, isso aí não se preocupe. Mas eu queria entender mais, sabe por quê, Maurício? Eu não sei se a sua experiência é essa, mas no passado, até na nossa época de nossa formação, você ser especialista em alguma coisa valia pra caramba. Hoje em dia, se você não entende o todo, se você não entende essas interações, eu não sabia nem que existiam institutos já especializados, né, entre aspas, em não especialização, quer dizer, em interação. Por favor, continue. Eu estou ouvindo cada palavra com enorme atenção. Eu queria que você continuasse, se você não se importasse, pegar mais esses 15 minutinhos seus aí. Então, tá. Continue sua lógica, amigo. Só um segundinho aqui, então, que eu vou recolocar, porque eu tentei ligar meu computador de novo, porque eu imaginei que poderia ser alguma coisa errada aqui. Vou colocar os meus slides na tela para seguir mais ou menos aquela o raciocínio. Perfeito, o raciocínio. É isso aí. Um minutinho só e eu já volto com você. E a gente vai no bate-papo. Sim, vai ser o jeito. Comentar uma coisa, pô, no início lá de minha carreira, quando o pessoal, Vassoura de Bruxa, projeto Vassoura de Bruxa, o pessoal chamou para ir para Brasília para apresentar, pô, o CNPq, eu comprei até um computador novo, quando cheguei lá, a porcaria não funcionou. Tá, eu tive que apresentar no dedo, não tinha lousa, não tinha nada, putz grila, não sei como é que nego deu o projeto. Mas essas coisas são legais porque tem que acontecer e você tem que se virar, não tem jeito. Né? Nossa, mas que nervoso, Gonçalo. Hein? Que nervoso. Faz parte, você tem que respirar fundo né? E bater de volta. É bom que acontece, que a gente vê, isso, a gente tem que estar preparado, pessoal, para qualquer coisa. Muito bem. Eu acho que agora, vamos lá. Pô, estou curioso aqui, rapaz. Você está dando a gente, está sendo emocionante. Manda bala, Maurício. Não deixa de ser uma lição, né, Gonçalo? Faz parte desse quadro aí de complexidades com as quais a gente tem que lidar, né? E a gente, muitas vezes, tem que se virar. Exatamente. Mas eu estou só abrindo... Os computadores aqui todos ficaram muito lentos, né? Como eu já tinha desligado a máquina, estou voltando aqui à apresentação só para eu seguir a mesma linha de raciocínio. Mas eu ia dizendo, né, que o IASA
ele procura desenvolver esse arcabouço, né, de modelos, né? Eles fazem modelagem muito avançada e procuram desenvolver modelos e modelagem nesse conjunto de temas que, de certa forma, está assombrando o mundo, né? A questão demográfica, a questão da segurança, segurança energética, né? As questões de mudança no uso da terra. Eu, inclusive, me envolvi muito com as discussões relacionadas a mudanças no uso da terra, que tem uma conexão muito forte com o sistema alimentar e as críticas, né, que estão vindo sobre o sistema alimentar como muito desgastante, né, da base de recursos naturais e por aí vai. Então, acho que talvez vocês tenham conseguido ver aquele slide que mostra, né, o conjunto, né, de modelos que procuram ser geridos de forma integrada. É uma coisa muito única, né? Como é que você usa modelos avançados, estudos e análise de cenário para entender realidades complexas e, com isso, gerar dados e informações para dar suporte a políticas públicas. Por exemplo, né, eu ia dar logo em seguida o exemplo do IPCC, que é essa grande plataforma, né, de ciência que informa, né, todas as discussões relacionadas à mudança de clima, né? O IASA tem um envolvimento e uma participação enorme, né, na produção daqueles informes, dos estudos, né, desenvolvidos pelo IPCC. Tem sido uma instituição muito ativa, né, no âmbito da discussão da crise climática, mas não só na questão da crise climática, né? Um tema que está emergindo com muita força é a questão demográfica, né? As cidades vão estar com a maior parte da população daqui a alguns anos, né? 80%, 90% da população vivendo nas cidades. Que implicações isso tem, né? Essas mudanças demográficas para o processo de desenvolvimento. Eu ia, em seguida, mostrar para vocês um estudo do qual eu participei com uma equipe enorme. Foi fantástico e passar um tempo nesse instituto, porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas incríveis. E está aqui uma outra lição, né? Se vocês tiverem oportunidade, né, de abraçar desafios assim, conhecer outras instituições, né? Eu fui para o IASA sem ter tinha conhecimento básico, né, sobre modelagem avançada, sobre análise aplicada de sistemas, e ainda assim ousei ir para lá, né? E tive, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com 48 cientistas de 21 instituições em 13 países diferentes, nesse nexo alimento, tecnologia e sociedade. Nós fizemos um estudo muito amplo avaliando, né, como evoluíram as tecnologias desde o Neolítico, né, tecnologias para alimentação, passando pela automação, pela agricultura moderna, né, e vendo, né, que benefícios, mas também que dificuldades emergiram a partir dessas tecnologias que são usadas desde sempre na agricultura. E, em seguida, né, nós fizemos uma avaliação de 75 tecnologias que estão emergindo, né? Algumas que estão semi-viáveis, outras que vão se tornar viáveis daqui a pouco, outras que estão só ainda no horizonte, no pensamento. E fizemos a pergunta: como é que, daqui para o futuro, essas tecnologias podem ser incorporadas sem causar os mesmos problemas e dificuldades que as tecnologias do passado causaram, né? Muitas delas estão sendo questionadas agora, né? O uso excessivo de água, a questão do impacto dos defensivos, né? As relações, né, de mudança no uso da terra com biodiversidade, desgaste dos recursos naturais e por aí vai. Foi um estudo bem legal, foi publicado, né, pela revista Nature no ano de 2020. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar esse estudo com vocês. Eu ia mostrar um pouquinho aqui do que foi esse estudo, obviamente não ia mergulhar muito na lógica do estudo, mas posso compartilhar o estudo com todos vocês. Uma coisa interessante que ele indicou, assim, de maneira muito contundente, é que não dá mais para a gente só pensar em excesso em tecnologia. Você tem que pensar no conjunto, né, de fatores ou condições para que a tecnologia possa
ser compreendida, possa ser aceita e possa finalmente ser disseminada pela sociedade. Lembrando que nós temos uma sociedade cada vez mais urbana, cada vez mais idosa, cada vez mais informada, cada vez mais exigente, não é? Então, isso tudo faz emergir um conjunto novo, né, de requerimentos quando você pensa em tecnologia no mercado, tecnologia para a sociedade. Então, esse estudo foi bem interessante nesse aspecto, porque ele nos fez refletir muito sobre que condições são essas, né? Para que precisam receber a nossa atenção, para que a inovação, o que nós chamamos de inovação tecnológica, possa realmente se tornar inovação na sociedade. É muito interessante, a gente elencou lá, são 8 fatores, né? Dentre eles, proteção contra efeitos indesejáveis, construção de confiança, transformação de mentalidades, né? Eu mostro, tinha uma foto bem interessante, né, desse novo bife feito de plantas, né, o hambúrguer feito de plantas, né, que ali tem tecnologia, mas muito mais que tecnologia, né? Ali tem um meio, uma forma criativa que se encontrou de dialogar, né, com desejos e necessidades da sociedade. Uma sociedade que está mais atenta a questões de saúde, de meio ambiente, de bem-estar animal e por aí vai, né? E também eu falo um pouquinho dessa a própria trajetória da agricultura brasileira, né, que cada vez mais está, a gente às vezes não percebe, não se dá conta, mas ela está cada vez mais atenta a nexos complexos, né? Desculpa aqui o nexos complexos, mas é por aí. Nos anos 70, né, quando a gente tinha um grande problema de segurança alimentar, o nexo com o qual a gente lidava era muito simples, né? Era o nexo de produzir para ganhar segurança alimentar, né? Era isso, a gente queria produzir para que o Brasil pudesse escapar da insegurança alimentar, né? Ao longo das décadas, o nexo foi mudando, né? Na medida em que nós fomos capazes de produzir além do que a gente precisava, nós colocamos competitividade nos mercados como parte do nexo, né? Quando avançamos mais para a agenda da sustentabilidade, aí tivemos que colocar outros componentes, e o nexo foi ficando cada vez mais complexo, né? De maneira que hoje, né, nós temos uma agricultura que precisa estar ligada no nexo alimento, tecnologia, mercado e sociedade, né? Com atenção para muitas outras coisas além de simplesmente produtividade ou tecnologia para aumentar eficiência agronômica. Nós temos que estar preocupados com as questões relacionadas à água, desgaste dos recursos naturais, né? A aceitação dos mercados, e aí vem toda a questão de bem-estar animal, de circularidade, de descarbonização e por aí vai. Com um detalhe a mais, viu, Gonçalo? Eu tenho certeza que vocês já falaram nisso aqui muitas vezes, a questão das métricas, né? A gente vê emergir na sociedade um desejo muito grande por medidas de sustentabilidade, né? A gente está usando esse conceito de sustentabilidade à exaustão, né? A gente fala o tempo todo de sustentabilidade. Raramente você vai encontrar uma pessoa que consiga definir o que é sustentabilidade, e eu acho que por isso mesmo há essa ansiedade, essa ânsia para que a gente aprenda a medir sustentabilidade, né? Daí estão emergindo conceitos como a CV, análise de ciclo de vida, ESG, né? Esse conceito que procura olhar para a dimensão, né? Governança, meio ambiente, a questão social, obviamente sem esquecer a questão econômica. E a emergência dessas métricas, né? Ela também nos empurra, né, para uma visão mais sistêmica de inovação, né? Não adianta você pensar só a tecnologia para ganhar eficiência no mercado, ganhar competitividade, se essas outras dimensões, né, que estão sendo capturadas pelas métricas, né, para que a gente finalmente possa gerir sustentabilidade, né? Aquela história, se você não, você raramente conseguirá gerir bem o que você não consegue medir, né? Então, acho que as métricas estão emergindo muito nessa lógica e nessa ansiedade para a gente finalmente dizer, com números, né, de preferência, o que é sustentabilidade e se o meu negócio, a minha tecnologia, a minha inovação, o meu ativo pode ou não
nos ajudar ou imprimir o meu negócio, a minha atividade, na direção da sustentabilidade. Bom, isso era mais ou menos uma introdução que eu fiz para dizer para vocês um pouquinho daquele ponto seguinte, né? Que é como é que a gente reinventa as estruturas e os processos para essa realidade, né? Se a gente vai abarcar, né, esse mundo, né, do pensamento sistêmico, da lógica sistêmica, de atenção aos nexos, muito possivelmente a gente vai precisar fazer, digamos, um fine-tuning nas nossas instituições, nos nossos processos, né? Para que a gente consiga, né, fazer as coisas dessa forma. Então, eu quis trazer alguns exemplos, né, do que nós, na Embrapa, estamos fazendo no sentido e que eu fiz muito, né, nesse período em que eu presidi a empresa, no sentido de, aos poucos, ir trazendo elementos, né, para a gente imprimir ou empurrar a instituição nessa direção, né, na direção de uma visão sistêmica, de um pensamento sistêmico, de uma atenção maior a isso que eu estou chamando dos grandes problemas. O primeiro exemplo que eu ia dar para vocês é de uma unidade que eu tive a felicidade de ajudar a conceber e de implementar, a última unidade que foi implementada da Embrapa. O nome dela é Embrapa Alimentos e Territórios. Ela está localizada em Alagoas, e essa unidade ela foi criada para lidar com um nexo, né, que é muito importante para o Brasil, esse nexo alimento, biodiversidade, territórios e pessoas, né? Como é que a gente traz para o mundo, né, da agricultura e da alimentação essa ligação entre alimento, tradição, cultura, gastronomia, turismo? Aqui tem um potencial gigantesco e totalmente inexplorado pelo Brasil. Todos vocês que já viajaram pela Europa, pelo interior da França, pelo interior de Portugal, da Itália, vocês veem essa realidade muito forte lá, essa ligação entre o alimento, a tradição, a cultura, a gastronomia, o turismo. Imagine o potencial incrível que existe no Brasil para algo assim, né? Levando em conta a riqueza, né, que nós temos, a riqueza cultural, a riqueza natural que o Brasil tem, a atratividade do Brasil, né, em termos de belezas naturais e de turismo. Estou notando que tem um certo delay aqui na minha imagem. Você está me ouvindo bem, Gonçalo? Está ouvindo bem? Super bem, super bem. Que bom. Bom, então, esse é um experimento, né, que está em curso, né? E a mensagem aqui é o seguinte: é possível, né, você pensar instituições num formato diferenciado, num formato que aceite, que abarque essa realidade, né, de pensamento sistêmico, de pesquisa e inovação numa lógica sistêmica. Há 2 dias atrás eu fiz uma apresentação e tive uma ótima discussão com eles, né, lá em Maceió. A unidade já tem uma agenda, né, já bastante robusta, apesar de ainda não ter uma sede, ainda está em estruturação, mas eu tenho assim uma grande expectativa que essa unidade venha a ser, digamos, a referência e, de certa forma, venha contaminar, né, todo o sistema Embrapa e muitas outras unidades, né, para essa lógica e essa visão sistêmica. Olhar para alimento numa perspectiva diferente, né? Alimento não pode mais ser visto naquela perspectiva de algo que me provê as proteínas e a energia que eu preciso para tocar a minha vida, né? Alimento está entrando muito naquela lógica. Alimento também é experiência, né? Há um desejo, né, por novos sabores, por novos aromas, né? E essa questão do alimento ser usado, né, como um vetor de fortalecimento da cultura, da tradição, da gastronomia, de outras vertentes econômicas importantes, como o turismo, é algo absolutamente fundamental para o Brasil. Então, esse é um exemplo que vale a pena. O outro exemplo que eu ia mostrar para vocês, Gonçalo, é das chamadas unidades mistas de pesquisa.
Eu fui, por muitos anos, membro do em Montpellier, na França. Nós temos uma parceria muito forte em Montpellier com esse programa LABEX, e na França eu aprendi muito sobre as chamadas unidades mistas de pesquisa. Os franceses, né, e centros de pesquisa, mas eles nunca fecham esses centros, e aí vieram com essa ideia que eu acho sensacional, que é de integrar múltiplos centros em grandes plataformas que eles chamam as unidades mistas de pesquisa, né, as UMIPs. E eu aprendi muito, fiquei anos, né, na Fundação Agrópolis e fui muito exposto a esse modelo, né, de organização de pesquisa. E quando assumi a presidência da Embrapa, eu quis implementar esse modelo aqui no Brasil. E a pessoa que me ajudou a fazer isso é o Paulo Arruda, aí da Unicamp, né? Nós juntos desenvolvemos um conceito, né, de unidade mista entre a Embrapa e a Unicamp, que chama o MIP Genclima, né? Essa unidade mista, ela foi lançada em 2012, né? O Paulo Arruda é o gestor dessa unidade, mas com pesquisadores da Embrapa e da Unicamp, né? Procurando unir os saberes, os talentos e as visões das duas instituições numa plataforma só. Em 2017, nós tivemos a satisfação de ter um projeto de GCR, de Centro de Excelência, né, da FAPESP, que então essa joint venture evoluiu, né, para um centro de excelência da FAPESP, que está em funcionamento. Então é uma coisa que eu tenho uma satisfação muito grande de ter participado desse esforço que integra, né, duas instituições de excelência para, unindo, né, agendas e visões e competências, fazer mais e fazer melhor. Esse modelo se disseminou pela Embrapa. Hoje a gente deve ter umas 5 ou 6 unidades mistas, né, com várias instituições ao redor do Brasil. É um modelo de sucesso, bastante interessante, vale a pena conhecer mais sobre o modelo e estar aí com vocês, né? Eu sou muito grato à Unicamp e ao Paulo Arruda por ter acreditado nesse modelo e que a gente está procurando consolidar. E a última coisa que eu ia dizer, Gonçalo, uma coisa que eu fiz muito ao longo desse meu período de gestor na Embrapa foi tentar desenvolver formas criativas de superar algo que, num determinado momento, foi muito bom para a Embrapa, mas que mais recentemente se tornou um problema, né? De unidades que estão dispersas pelo Brasil. A Embrapa é uma rede distribuída pelo país, mas com centros muito especializados, né? É o centro de soja, o centro de milho, de gado de corte, de gado de leite, né? Enquanto estava tudo por ser feito, né, na agricultura brasileira, todos esses centros tiveram um grande sucesso. Mas a gente evoluiu para uma realidade em que nada mais pode ser visto em separado, né? A soja hoje não vive separada do milho, que não vive separada do boi, que não vive separada da árvore. A gente está evoluindo, né, para uma visão muito sistêmica de agricultura, né? Sistêmica e multifuncional. Então, os centros operando de maneira isolada, muitas vezes não conseguem responder, né, a esse modelo que é o modelo que nos encaminha para a direção da sustentabilidade na agricultura. E aí eu trouxe esse conceito de gestão de portfólios, que é um conceito já muito usado na indústria, né? A indústria usa muito, né, para combinar capacidades de múltiplos departamentos, de múltiplas frentes de produção, organizar portfólios, né, projetos que integram equipes de múltiplas origens para juntos, né, trabalharem numa agenda comum. E a gente implementou esse processo na Embrapa, né, já há algum tempo, ele já está plenamente consolidado. A Embrapa tem hoje 34 portfólios de pesquisa. Os portfólios eles são orientados por escolhas, né, que a gente chama de desafios para a inovação, né, que bebem na fonte estratégica da Embrapa, né, das avaliações estratégicas, dos planos estratégicos que a empresa faz, para, então, ter o que a gente chama de desafios de inovação que mobilizem
múltiplos atores, múltiplas unidades, né, múltiplas frentes, né, juntas para atacar problemas. Eu presido o comitê gestor de um desses portfólios, né, eu já falei no início, o portfólio de energia, química e tecnologia de biomassa. O que a gente está procurando fazer nesse portfólio é criar condições para que a Embrapa possa dialogar de uma maneira mais eficiente, né, com setores que estão muito pressionados pela descarbonização, né? O setor de energia, o setor de química, de materiais, né? Então, a gente está trazendo uma agenda de pesquisa, né, voltada para processos avançados, né, em tecnologia de biomassa. A gente tem que aprender, você fala muito nisso, Gonçalo, destilar de biomassa. A gente pode destilar de biomassa praticamente tudo que se destila do petróleo, né? Por que não? O Brasil, como nenhum outro país, né, nós estamos no cinturão tropical do globo, né? A nossa capacidade de produzir biomassa de maneira eficiente, de maneira sustentável, né? Ver o sucesso do programa de bioenergia, de álcool do Brasil, agora com essa possibilidade incrível, né, de fazer interface com tecnologia de hidrogênio, né? Eu fico fascinado de ver o Gonçalo falando que no futuro próximo a gente pode ter um carro que abastece em qualquer lugar do Brasil com etanol e uma célula, né, de hidrogênio, que vamos ter carro elétrico tocado ao combustível nacional por excelência, que é o nosso etanol. Então, isso é uma coisa fabulosa, né? Isso pode alavancar, né, esse esforço de circularidade, de posicionamento do Brasil nessa agenda de circularidade, de bioeconomia, de economia de base biológica, de baixo impacto. Então, o enfoque desse portfólio é buscar todas as competências possíveis na Embrapa para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de contribuir, né, e também de dialogar com setores com os quais a gente falava muito pouco, né, no passado. Falávamos mais com o setor de energia, mas a indústria química, a indústria de materiais, farmacêutica e outras, temos um desafio aí, né? Se biomassa pode e será um caminho interessante, um rito de passagem para todas essas frentes nesse esforço de descarbonização. Eu ia parar por aí, né, Gonçalo, com esse exemplo, né, desse esforço nosso de olhar para além da bioenergia, para essa lógica da biorefinaria, né? E também a minha última mensagem aqui, eu tinha feito uns slides bem interessantinhos para dizer que nessa questão de reinventar, né, estruturas e processos, já que eu estou falando com muita gente jovem, que daqui a pouco vai estar, né, na liderança das encrencas todas, né, que em preparo para um futuro, nós precisamos acreditar, né, que é necessário reinventar o tempo todo as nossas instituições, os nossos processos, os nossos modos operandi, em preparo para um futuro que vai ser cada vez mais intensivo em conhecimento e em relações, né? Isso é inexorável, é inevitável. O futuro ele vai ser muito intensivo em conhecimento, e conhecimento oriundo de muitas frentes, né, que vai precisar ser integrado, que vai precisar ser alinhado e sinergizado, e a consequência disso é que o futuro terá necessariamente que ser muito intensivo em relações, né? Porque o conhecimento ele não está localizado num lugar só, ele está localizado em muitos lugares, né? E às vezes muito além dos nossos limites geográficos, né? Está do outro lado do mundo. Então a gente precisa acreditar nessa lógica, né? Que o futuro vai ser muito intensivo em conhecimento, multifacetado, né? E em relacionamentos. E a gente precisa investir muito nisso. E a outra coisa que o último slide, vou ler para vocês, é uma frase do Eric Hoffer, que diz que em tempos de mudanças drásticas, são os aprendizes que herdam o futuro. Para viver a frase, eu acho que genial, né? Se você se considera esteja parando, daqui a pouco não existirão mais. Eu acho que é muito importante, Gonçalo, dizer isso para os nossos jovens, né?
que estão abraçando, né, esse mundo desafiador da pesquisa e da inovação, da ciência com uma visão sistêmica, da ciência com uma visão básica, fundamental, mas também de uma ciência focada em missão, né, em desafios que a sociedade quer que a gente enfrente, né, que não se conformem, né, com o status quo, com o paradigma, né, vigente. Outros paradigmas despontarão, né? Rupturas virão em prazos cada vez mais curtos e a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, né? Vocês, doutorandos, estão vivendo um momento importantíssimo, né, nas suas vidas, né? E esse momento é exatamente o momento que te prepara para essa realidade, é onde você ganha essa compreensão, né? Eu estou realmente aprendendo a olhar para desafios mais complexos, com um novo olhar, mas, acima de tudo, eu estou aprendendo a compreender, né, que os desafios nunca cessam, né? E que a gente precisa olhar para a realidade como uma realidade fluida, né? E, por consequência, nós também temos que incorporar uma certa fluidez para que a gente possa responder a esse mundo desafiador que está se desdobrando à nossa frente. Gonçalo, eu te agradeço muitíssimo, né, pelo convite. Peço desculpas aqui pelos inúmeros contratempos, né? Mas a gente acabou se virando. Obviamente, não foi a mesma coisa, né? Em outros momentos, a gente pode voltar a conversar mais, né? E espero que possamos. Gostaria muito de visitá-los, viu, Gonçalo? E eu sigo te acompanhando, meu caro, porque eu fico muito fascinado com você. Você é uma liderança que realmente se destaca, né? Não só como um cientista brilhante, um educador brilhante, mas uma pessoa que também, né, usa essa capacidade, essa competência para comunicar, né? Para comunicar ciência, para levar informação substanciada para as pessoas, o que é absolutamente crítico nesse momento que a gente está vivendo, né, Gonçalo? Então, queria deixar um parabéns muito especial para você, meu caro, e a minha admiração sempre aí pelo seu trabalho, pelo seu esforço, tá? Um grande abraço a todos vocês e eu fico à disposição caso a gente possa ainda conversar um pouco. Maurício, deixa eu comentar uma coisa, rapaz. Eu enxergo o mundo hoje assim, sabe? Só lembra aquela coisa lá dos portugueses, mares nunca dantes navegados, né? A gente hoje tem, rapaz, a gente navega em mares nunca dantes navegados. E o que mais interessa é a qualidade do comandante, a qualidade do navegador. E hoje o que eu vi aqui, meu irmão, foi um navegador da maior qualidade, daquele que nos orgulha, né? De sermos da mesma nação. Eu te agradeço demais, Maurício. Olha, e a maior prova disso, você, desculpe nada. O que aconteceu hoje foi fantástico e uma lição aqui, para todos nós, para todo mundo. Você não parou, não tirou o sorriso da cara em um minuto. Sua tranquilidade foi total, né? Com o slide caindo, o internet caindo, e você navegando, sabendo, né? Onde a gente ia chegar. Pessoal, olha, hoje foi... Porra, não podia ter sido melhor, Maurício, essa abertura. Isso foi uma lição para valer, prática, né? Prática. A sua experiência é incrível, é realmente incrível. Você lembra que eu te pedi como é que foi para a gente fazer Maurício? A gente vê que não é fácil, né? Mas é possível, é possível. Te agradeço, amigo, de verdade, pela sua imensa contribuição para o curso, para o país, né? Para o mundo. Eu acho que você está no ponto fundamental, na análise de ciclo de vida. Ontem eu fui num evento, Maurício, extremamente interessante, no Banco Itaú, com a Volkswagen. Eu comentei com você, né? O presidente da Volkswagen, o Pablo Deci, que também é um navegador incrível. O que é que eles fizeram? O que você comentou. Eles fizeram agora uma calculadora, que você compra um carro da Volkswagen, vem essa calculadora, vem dentro do carro, ele mede todos os seus sistemas, e aí ele fez uma coisa incrível. Ele sabe se você abasteceu com gasolina e com etanol, e ele calcula a quantidade de emissão de CO2 que você está evitando e gamifica isso, a ponto de você, com uma determinada quantidade de toneladas de carbono, você vai no carro, numa concessionária Volkswagen, e você tem um desconto. Pelo aquele carbono que você deixou de emitir. Maurício, você foi no ponto. É hora de quantificar, é hora de avaliar, chega de blá blá, precificar, né, e valorizar o preço, ao contrário do que a gente faz hoje, né?
Pessoal, olha, foi fantástico. Maurício, te agradeço demais, demais mesmo. E agradeço a todo mundo aí, aos doutorandos e tal. Aí, tem gente te aplaudindo aí. Se a gente tivesse no auditório, te aplaudiriam de pé, eu não tenho dúvida nenhuma, Maurício. Pessoal, Obrigado. muito obrigado. Obrigado mesmo, meu irmão. Muito obrigado. Prazer gigantesco. Pessoal, boa tarde a todos. Semana que vem aí temos mais. Maurício, você vai voltar e não vai demorar. De verdade. Não é um slide. Com você não pode ser uma só. De jeito nenhum. Pessoal, boa tarde a todos. Amigo, muito boa tarde.